especialistas aqui para colocar esses candeeiros. Fizemos aqui um improviso com pedras só para fixarmos isso. Mas, de facto, é extremamente perigoso esses candeeiros. Fizemos aqui um improviso com pedras só para fixarmos isso. Mas, de facto, é extremamente perigoso. Nós temos voos noturnos, veja que são luzes de aproximação à pista, portanto, dão um certo alinhamento ao piloto a partir do espaço. Não são só os bois que invadem o local. Caminhões carregados de areia e pedra também passam entre os candeeiros. O aeroporto do Namibe, um dos mais modernizados, está localizado a 5 quilómetros da cidade de Moçambique. Estão detidos 3 chineses por alegado tráfico de tartarugas, espécie em extinção nos mares angolanos. Os acusados foram detidos ontem pela polícia quando foram apanhados em flagrante a vender os animais ao preço de 200 mil kwanzas no shopping dos chineses, localizado no distrito urbano do Quilamba, em Luanda. Está, entretanto, nesta altura, interdita a captura de tartarugas por razões que se prendem com a conservação e a preservação da espécie em Angola. São 3 cidadãos e todos eles de nacionalidade chinesa. A nossa entrevista, um deles confirmou ter comprado a tartaruga marinha para o seu consumo. Eu não sabia que carato, a China tudo tem pequeno carato. Aqui em Angola eu não vejo ter muito grande carato. Eu vou para a Kwanza. A pessoa vender, eu comprar, eu não sabe nada. Os técnicos do Ministério do Ambiente contradizem e alegam haver uma rede de traficantes de tartarugas marinhas. A Unidade Técnica de Combate aos Crimes Ambientais foi notificada da existência de tartarugas marinhas colocadas sobre um centro de criação artesanal. E no quadro daquilo que são as nossas atribuições, deslocamos até o local e confirmamos a existência das tartarugas. Dizer que a simples retenção das mesmas, o seu comércio é proibido por força da Convenção Internacional de Espécies em Vias de Extinção, que é a Convenção de CITES, de que Angola ratificou por força da Resolução 1/07 da Assembleia Nacional. O Ministério do Ambiente fala da existência de um laboratório onde as tartarugas são injetadas com vacinas para o seu rápido crescimento e, posteriormente, a comercialização. Os chineses utilizam esse mesmo laboratório de criação dessa espécie em via de extinção para o seu comércio. Verificar só que a venda de cada tartaruga estava avaliada em 200 mil kwanzas. Nós estamos a falar da associação de malfeitores, porque, na verdade, o tráfico de espécies em via de extinção é proibido internacionalmente e Angola não é uma exceção. Nós temos respectivos instrumentos jurídicos e que vão ser acionados para que o Ministério Público, então, possa depois deduzir a respectiva acusação pública. Os 3 cidadãos chineses já foram ouvidos e nos próximos dias serão entregues ao Ministério Público. Entretanto, as tartarugas apreendidas pela polícia vão ser devolvidas ao mar. A Polícia Nacional está a reforçar a sua colaboração com as igrejas para o êxito do programa de aproximação às comunidades. Por isso mesmo, os responsáveis do Comando Municipal do Kazenga estiveram hoje numa missa dominical que aconteceu na paróquia Santo António. O sucesso do policiamento de proximidade requer a participação das igrejas e da sociedade civil. Foi a pensar nesta parceria que responsáveis do Comando Municipal do Kazenga participaram da missa dominical na paróquia Santo António. Disponibilidade por parte deles de ouvir, de fato o comandante recomendou a confiança e também recorrer nas várias situações e necessidades à polícia para obter respostas, ajuda ou auxílio nas várias dificuldades que pode haver. A mensagem de colaboração para a ordem e a tranquilidade públicas foi bem acolhida pelos líderes da Igreja Evangélica Reformada de Angola. Quando nós falamos da IER, sendo a Igreja, ela deve transmitir, primeiro, informações que têm a ver com a educação sociocultural do cidadão. Então a polícia tem que continuar com o seu trabalho e nós, como os cristãos, como a igreja, temos a responsabilidade de orar por eles. O comandante municipal da polícia no Kazenga reafirmou a importância da colaboração das igrejas na luta contra a criminalidade na sociedade. Sabe-se que a comunidade
aos domingos, congregam numa igreja. E nós viemos aqui nessa igreja, primeiro para agradecer aquilo que eles têm participado e denunciado os cidadãos na sua localidade que cometem crime. E têm acatado muito o nosso apelo, e esse é o nosso agradecimento pela comunidade religiosa. Cânticos e orações marcaram o culto de ação de graças. KK5000 do Quilamba, autoridades prometem construir bacia de retenção das águas da chuva. Assunto em destaque, já a seguir. As obras de reabilitação da Estrada Nacional 129 do troço Cachiongo-Chinhama, na província do Ambo, estão paralisadas nesta altura por causa da chuva que cai com intensidade e também da falta de combustíveis. Até ao momento foram asfaltados apenas 12 quilómetros dos 78 previstos. A obra custou aos cofres do Estado mais de 50 milhões de dólares. No terreno, máquinas paradas. Os automobilistas todos os dias fazem uma verdadeira ginástica para chegar ao destino. Dificilmente chegar na Chinhama porque é o sítio que o carro é para os enterraços já não acaba. A senhora Joaquina, por questões familiares, teve de se deslocar do Ambo a Chinhama. Segundo ela, uma viagem difícil. A viagem está a correr bem, mas o problema é a estrada. A estrada está muito mal. Cada viagem, os passageiros pagam 2.000 kwanzas. São precisas 4 a 5 horas para percorrer o troço. Nós queremos que o nosso governo tenha que fazer mais força para acabar na nossa estrada. O Soba da Umbala de Moma, comuna de Chinhama, lamenta a situação. Estão de facto a fazer um bom trabalho, mas a paralisação está a criar transtornos sérios, visto que a estrada na minha Umbala ainda continua muito alta, faltando mais uma camada para que os carros entrem sem problemas. A localidade é produtora de milho, feijão e outras culturas que não são escoadas devido ao mau estado da via. A condição atual da estrada Chinhama-Cachiongo é péssimo. É péssimo de momento, porque ainda falta muitos quilômetros por trabalhar. As obras começaram em setembro de 2016 e poderão terminar no princípio do segundo semestre deste ano. Em termos tanto das camadas subjacentes como a camada de desgaste. São 5 centímetros da camada de desgaste e estamos a seguir a norma e o contrato. A faixa de rodagem são 7 metros. 3 metros para cada faixa, nesse caso, que dá os 7 metros. E temos meio metro de acostamento. Estava para terminar agora em dezembro, mas devido às chuvas e falta de combustíveis, deram-nos mais 10 meses. O governador João Batista Kusuma visitou a empreitada e garantiu solução quanto à falta de combustíveis. Vamos fazer uma espécie de triangulação das preocupações para que nós, governo provincial, também abordemos o Sr. Ministro da Construção. E penso que o ministro dos Petróleos, e eu julgo que ele vai poder ajudar-nos quanto ao combustível que é necessário. Pessoalmente, acho que é importante, caso haja esse estoque, que os empreiteiros tenham esse combustível, ou por estocagem, enfim, portanto, depois de que é vendido, para termos certeza de que, de acordo com o cronograma das obras, possamos terminar esta obra dentro do tempo que é proposto. Dos 78 quilómetros de estrada, 12 já foram asfaltados. O troço possui 21 passagens hidráulicas. Estragos da chuva avaliados em Luanda. A Comissão Intersetorial do Governo Provincial de Luanda, liderado por Adriano Mendes de Carvalho, o governador, concluiu que o lixo e as construções anárquicas estão a condicionar a drenagem das águas da chuva. A capital angolana acordou hoje debaixo dos efeitos de uma chuva que foi brutal ao longo da madrugada. As chuvas da madrugada deste domingo deixaram famílias desalojadas, provocaram inundações de residências e o desabamento de outras com maior incidência para os bairros periféricos da capital. No bairro do Benfica, por exemplo, na zona do Xinguar, muitos moradores tiveram de abandonar as suas casas nas primeiras horas da manhã
para evitar o pior. Aqui na nossa área a situação mesmo é horrível. A chuva caiu, as nossas casas todas mesmo, as coisas estão fora. Nesse momento nós precisamos de uma ajuda. Vamos olhar para as coisas de outra maneira. Vamos resolver a situação, que é possível resolver esta situação. É possível, havendo essa assistência, esse tratamento. Teve aqui o seu governador, obrigado, o ministro também esteve aqui, da construção. Portanto, foi dada uma atenção que nunca existiu, né? Não vamos estar a empurrar, vamos dizer que a casa foi mal feita ou que foi mal construída. Penso que não é por aí. Desde as 5 horas que estamos fora na rua, os meninos nem comem, nem as paredes, tudo estragado. Para se inteirar dos estragos causados pelas chuvas, uma delegação multissetorial composta pelo governador de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares, e a ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, andaram pela periferia de Luanda para avaliar a situação. Há algumas zonas em que o quadro é crítico, há outras áreas que nós vamos ter que ter um controlo melhor com relação ao lixo, onde em alguns aspectos nós vamos notando que é muito mais o problema, se calhar, de um melhor trabalho na recolha de alguns resíduos sólidos, que vamos chamando a atenção à nossa população de já, para não meterem lixo nas valas de drenagem, ponto número 1. E o outro ponto é dizer às pessoas que é para não construírem por cima das linhas de água. O ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares, anunciou para o mês de abril o início dos trabalhos na bacia de retenção do KK 5000 para facilitar a drenagem das águas naquela centralidade. Aqui no KK 5000, a solução de drenagem desta área está em projeto, mas não foi executada. A solução que eles têm é, enquanto não se executam essas obras, bombear as águas para essa bacia aqui de infiltração de águas, né? E prometeram que em abril, maio retomam os serviços para executar os trabalhos de drenagem desta área. Temos cerca de 190 apartamentos ainda por entregar, que não foram entregues devido a essa situação do escoamento das águas. Nós não podemos entregar as casas sem as condições de habitabilidade. Falta mesmo principalmente o escoamento das águas, porque nos outros aspectos já estão praticamente ultrapassados, porque a maior parte da urbanização já está habitada. Os bairros do Benfica, Distrito Urbano da Camama e a centralidade do Quilamba foram as zonas visitadas pelos governantes para avaliar as consequências das chuvas. Daqui a pouco nós vamos voltar à atualidade, rápido intervalo já a seguir. Em destaque ainda o aniversário da Força Aérea Nacional. O ato central teve lugar no Regimento Aéreo de Caça-Bombardeiros da Força Aérea Nacional, na província de Benguela. Força Aérea Angolana celebra 42 anos de serviço à pátria angolana. Benguela acolhe ato central.